Olá, tudo bem? Que Jesus ilumine, abençoe e proteja cada um e cada uma que estão aqui presentes nesse momento, aqui no Selec. Aqui quem vos fala é José Luiz e estou aqui mais uma vez atendendo a um convite que foi realizado pela irmã Dora e agradeço de coração pela oportunidade de tratarmos aqui de mais um tema de grande relevância para cada um de nós. Trata-se do capítulo 15 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. E esse capítulo ele trata de uma temática extremamente oportuna para cada um de nós que estamos encontrando na doutrina espírita uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de reflexão. Então, vamos tratar desse assunto, como sempre, fatiando o texto que Emmanuel nos traz e incluindo aí algumas considerações nossas com base na doutrina espírita. Então, o texto de Emmanuel começa com um trecho de Lucas, do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 32. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus fala assim a Pedro, seu discípulo mais próximo. Ele queria demonstrar para Pedro que, embora Pedro tivesse sempre próximo dele, sempre acompanhando suas atividades, seus passos, seus exemplos, embora tenha testemunhado muitos eventos e fenômenos impressionantes, Pedro ainda não estava pronto. Jesus falava isso às vésperas da sua prisão e que iria culminar na sua crucificação. Então, era um momento muito dramático, muito importante para Jesus e para todos aqueles que o estavam seguindo, porque seria um momento de transição entre estarem na sua presença física, com a sua companhia, com a sua orientação, digamos que direta, e iriam passar por um momento, por uma fase em que eles iriam se sentir sós. Eles teriam que andar com as próprias pernas para divulgar a boa nova de Jesus. Por isso Jesus chama Pedro e adverte que ele ainda não estava pronto. Ele acreditava em Jesus, ele amava Jesus, ele estava ao lado de Jesus, mas ainda não estava completo. A sua transição íntima, a sua conversão ainda não havia acontecido. E como se dá essa conversão? O que seria se converter? Conversão tem vários significados, tem várias colocações que poderíamos utilizar aqui para ilustrar a questão da conversão. Por exemplo, na química nós temos conversões de uma substância em outra. São transformações. Existe até um princípio na química, na física e até na biologia, levantada por Antoine Lavoisier, que é o princípio da conservação das massas, onde ele expressa com uma profundidade filosófica muito grande que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então poderíamos dizer que a conversão entra nessa transformação. Então, quando percebemos, quando estamos em volta ou à volta do tema se converter, seria o mesmo que dizer que a pessoa está se transformando, ela está se convertendo. E essa transformação, essa conversão, ela se dá com elementos
com substâncias espirituais presentes na intimidade de cada um, de maneira que muitas vezes as pessoas confundem o acreditar com o se transformar. Então, todos aqueles que estão dizendo que creem, que estão seguindo uma dada religião, uma dada crença, não significa dizer que já sofreram a transformação necessária para que realmente possam ser reconhecidos ou se reconhecerem como autênticos seguidores daquela denominação, daquela religião, daquele princípio filosófico religioso. Então, com o Espiritismo, não seria diferente. Não há diferença. Então, muitos entram na doutrina espírita por admiração, por necessidade, por uma série de motivos. Estão ali porque precisam, porque estão à busca de luz, de orientação e vão encontrar. Mas nem todos são espíritas. E até porque no Espiritismo não há preocupação com proselitismo, ou seja, no Espiritismo não há preocupação com volume, com convertidos, com pessoas que agora tem nosso centro tem mais de 500 500 irmãos que são espíritas, recentemente convertidos. Não há preocupação dentro do Espiritismo nesse sentido, de ter volume de pessoas, de aumentar o volume de fiéis, por assim dizer, na doutrina. A grande preocupação do Espiritismo sempre foi o repasse de informações, de conhecimento, de esclarecimento, e que são ferramentas, e que você pode utilizar independente de ser espírita ou não. Então, a utilização do que o Espiritismo oferece não é restrito a quem é espírita. Qualquer pessoa, tendo ou não religião, pode utilizar os princípios que são defendidos no Espiritismo para a sua evolução, para a sua melhora pessoal, para a sua melhora como profissional, enfim, nas relações interpessoais, no dia a dia. Então essas pessoas devem entender que, ao estarem de posse dos conhecimentos espíritas, aquela pessoa passa a ter um elemento, uma força a mais para se melhorar. Esse é o objetivo do Espiritismo: transformar as pessoas em pessoas melhores, independente da religião. Eu particularmente conheço de perto pessoas que são católicas, pessoas que são evangélicas e que leem obras espíritas e que admiram, gostam e com certeza fazem uso desses conceitos, desses conhecimentos. Porque não há obrigatoriedade de se tornar espírita para utilizar o espiritismo. Isso é que é interessante, é bonito de observar. Então existem pastores, existem padres que reconhecem na doutrina espírita uma oportunidade de força, de luz, de orientação, de trabalho pelo bem, pelo amor, pela doutrina de Jesus, do conhecimento de Deus aqui na Terra. Mas aí trabalhando ainda a questão da conversão. Então, falávamos que a conversão se trata de uma transformação. E o maior exemplo que nós encontramos na literatura, existem vários exemplos, mas um dos maiores exemplos que nós encontramos na literatura é o exemplo de Paulo. Então, Paulo de Tarso, ele, anteriormente Saulo, era um rabino, um poderoso rabino, que trabalhava junto ao Sinédrio, chegou a ser sumo sacerdote, lá, o grande líder do Sinédrio, e ele perseguiu de forma ostensiva, de forma violenta, os cristãos. Essa perseguição culminou
num episódio que é marcante não só na história da vida desse espírito, mas também na história da vida do ser humano. Nós podemos pegar Paulo como exemplo do ser humano na sua trajetória em busca da luz. Então a estrada de Damasco, ela representa, ela simboliza essa busca pela luz. Então, nesse momento em que ele se dirigia para Damasco, à procura de Ananias, grande líder cristão naquela região, e que queria capturar Ananias, e com certeza queria também executar Ananias, porque o propósito de Paulo era enfraquecer o movimento cristão. Então ele considerava que a morte, a execução de Ananias, representaria esse enfraquecimento, essa estratégia de matar líderes para poder dissolver aquele movimento que ele considerava um desafio, um desrespeito ao Sinédrio, às leis de Moisés. E naquele momento em que ele está na estrada, sol a pino, né? O dia já estava bastante avançado, ele com seus companheiros. Então ele consegue perceber uma luz, uma luminosidade, só por ele percebida, e que era Jesus, que se manifesta na frente dele e faz uma pergunta que o calou. Paulo, por que me persegues? Porque ao perseguir os cristãos, ao prender e executar os cristãos, ele estava fazendo isso com Jesus. Jesus diversas vezes falou: todas as vezes que você ajudar uma pessoa carente, der um pão, um agasalho, fizer um carinho, um sorriso, você não fez com eles, você fez comigo. Então Jesus sempre colocava a sua pessoa à frente daquela situação. Então todas as vezes que nós maltratamos também pessoas humildes, humilhamos, perseguimos, estamos ali maltratando alguém mais fraco, alguém que seja mais vulnerável, que esteja em uma situação de penúria, de humildade. Então, aquela pessoa, ela representa Jesus. E ao fazermos esse tipo de coisa contra ela, é contra Jesus que estamos fazendo e não somente contra ela. Então, quando Jesus fala, por que me persegues tanto? É porque, na verdade, Paulo perseguia Jesus na figura, na imagem, na personificação das pessoas, dos cristãos que seguiam Jesus. Então, Paulo, não tendo resposta, ele se joga no chão e se entrega a Jesus. É nesse momento que ele demonstra que estava disposto a se modificar, a se converter, mas a conversão não estava ainda realizada. Vejamos, não bastaria para ele apenas dizer creio. Ele tinha que dar o testemunho disso, a demonstração dessa conversão, e que se deu ao longo de sua vida, quando ele relata que passou por diversas situações muito difíceis. A princípio porque ele, como perseguidor de cristãos, não era uma figura confiável para os cristãos. E como ele havia sido rabino, mas agora se dizia cristão, ele também não era uma pessoa confiável pelos judeus. Então havia aí um conflito em que ele se viu só. Ele se viu sozinho, totalmente isolado das pessoas. Grupo nenhum o queria por perto. Muito bem. A questão toda é que o espírito forte, que ele sempre demonstrou ter, ele converteu. Então o processo de conversão de Paulo passa por diversas pequenas conversões interiores dele, e que ele converte as suas energias para um ato de amor, para um ato de trabalho. Então aquele que perseguia, que maltratava, que executava, que torturava cristãos, passou a ser o maior
propagador dos ensinos de Jesus aqui na Terra até hoje. Então, é sabido que ele andou por milhares de quilômetros pela Terra, e num momento em que não havia transporte, não havia acessibilidade aos locais. Então ele, de barco, a pé, de cavalo, ele percorreu grande parte da Ásia e da Europa. Então, só nisso já se vê um grande fenômeno, porque nos dias atuais já seria um trabalho extremamente doloroso percorrer tantas distâncias e de forma tão precária como ele fazia. Bom, então ele converteu as suas energias, converteu o seu ímpeto, a sua determinação, ele converteu isso numa convicção, numa meta. Ele teria que divulgar os pensamentos de Jesus. Então ele usou a mídia da época, cartas, as missivas, as epístolas, que são um conjunto de cartas que ele mandou para várias igrejas pelo mundo. Então esse trabalho de produção literária fantástico, passando por prisões, por tortura, humilhações, ameaças de morte, muitas vezes ele quase morreu, até que culminou na sua execução. Bom, a conversão de Paulo se dá através dessas fases, desses momentos da vida dele, em que ele vai demonstrando, pouco a pouco, o seu interesse e a sua certeza de que vai realmente se tornar um novo homem, uma nova pessoa. E nós que chegamos no Espiritismo ouvimos muito sobre reforma íntima, que é mais ou menos por aí, que é uma modificação interior com base nos conceitos que nós encontramos no Espiritismo. Então, se faz necessário esse esvaziamento interior, essa reformulação dos nossos conceitos em relação à vida, em relação às pessoas, para que não entremos em contradição, para que não sejamos aqueles que dizem uma coisa e fazem outra. Porque nossas ações vão revelar a nossa verdadeira essência. Não importa se eu já estou há 30 anos no Espiritismo. Isso não garante que eu sou espírita. Isso não garante que eu seja espírita. O ser espírita se dá no dia a dia pelas ações que eu realizo, por aquilo que eu faço, muito mais do que aquilo que eu digo. Então, dizer é um ato importante, falar, divulgar, saber ouvir, saber interpretar o que se escuta, o que se vê na vida, são fatos importantes. São partes importantes desse processo de transformação. Eu vou passar a entender que a minha vida ela tem que ser um momento contínuo, ou seja, há muitos que infelizmente só são espíritas no centro espírita. Aquelas pessoas que dizem assim seja, que falam baixinho, que falam docinho, mas que no dia a dia, quando sai do centro, aí dizem, voltam à vida normal. Voltam a ser as pessoas que elas querem ser, assumindo personagens aqui fora do centro. Então, são flagrantes os momentos que nós observamos pessoas que estão cometendo atos que, com certeza, se estivessem num centro, numa igreja, numa sinagoga, numa mesquita, não fariam. Porque naqueles locais são locais sagrados, são locais onde aquela pessoa vai interpretar o papel de um adepto de uma dada religião. Mas por que isso? E isso é marcante, isso aí vemos claramente no dia a dia, no trânsito, no transporte coletivo, no banco, no supermercado, na família.
na vizinhança, na convivência das pessoas umas com as outras. Se nós formos observar direitinho, isso é global. Isso é do ser humano, não é só brasileiro, pernambucano, não. Isso é de todo o mundo. Então, por que o mundo tem esmagadoramente, em sua maioria, pessoas que fazem parte de uma dada religião, mas, em contradição, essas pessoas estão levando para o mundo uma mensagem nas suas ações totalmente diversa daquela que ouviram nos seus respectivos tempos. Então, nós vemos violência, fome, discriminação, racismo, preconceitos, que são elementos totalmente, absurdamente estranhos àquilo que nós estamos ouvindo em qualquer um local, qualquer ambiente que estejamos, onde se fala de Jesus, de Buda, de Alá, de Deus, de Jeová, enfim, não importa o nome que nós consigamos dar a nosso, né, a Shiva, a Brahma, não importa. Então, a mensagem que vamos escutar sempre será uma mensagem de evolução, porque veio através de missionários, de mensageiros de Deus, que trouxeram em suas épocas uma acepção, uma concepção do mundo, uma apreciação, uma visão do mundo, do ponto de vista mais alto. Então, não importa a filosofia, vamos sempre encontrar princípios elevados, princípios positivos. Agora, pergunto, se essa grande maioria da massa da população mundial faz parte de um contingente de pessoas que acreditam, de crentes em algum tipo de princípio religioso e algum tipo de princípio não humano, que está acima da humanidade, uma divindade, que seja Deus, luz, enfim. Por que nós observamos tanta miséria nesse mundo? Por quê? É inconcebível, por exemplo, uma nação que se diz cristã, como a nossa, né? O Brasil tem a sua grande maioria de cristãos. Então, mais de 98% da população, segundo o censo do IBGE, faz parte ou do catolicismo, ou do evangelismo, ou dos grupos minoritários como espíritas e outros. Mas a grande maioria são daqueles que se dizem, pelo menos na pesquisa do IBGE, se dizem acreditar em alguma coisa. Agora, se diz que acredita em alguma coisa, e no momento em que você vai para a sociedade, você vai para a convivência entre as pessoas, você observa uma contradição. E esses flagrantes são cotidianos. E por que isso? Por que essa contradição? Porque as pessoas ainda estão falando sem a devida convicção daquilo que falam, estão fazendo sem a devida convicção do que deveriam fazer. E estão nas religiões por diversos motivos, por vários motivos. A grande maioria por motivos particulares e motivos pessoais, e que não estão dispostos, a sua grande maioria, a sair da zona de conforto, a renunciar a si mesmo, a realmente praticar os ensinos de Jesus na sua inteireza, na sua amplitude, na sua profundidade, começando por si mesmo. E essa modificação, essa reforma íntima, ela é desafiadora. Não é algo que aconteça da noite para o dia e nem é confortável, porque são anos de um condicionamento em que nós estamos habituados a procurar caminhos mais fáceis para atingirmos nossos objetivos. São chamados na física, por exemplo, de caminhos preferenciais. Por exemplo, a água, você joga a água numa superfície, então ela busca caminhos
preferenciais, ou seja, a natureza ela tem essa questão do menor esforço, aquilo que é mais fácil de acontecer, que depende de menor energia para poder acontecer. Acontece que nós, humanos, nós temos que observar outros fatores, outros elementos que estão acima da física e acima das leis biológicas, químicas, etc. Nós temos consciência, nós temos livre-arbítrio, nós temos a capacidade de escolher, nós temos a capacidade de raciocinar, de refletir. Então, com essa capacidade ou com essas capacidades ligadas à inteligência, ligadas à nossa possibilidade de sermos pessoas diferentes, a termos atitudes diferentes, fazermos opções diferentes, é que devemos optar, devemos observar a possibilidade de ampliar o nosso horizonte, de não restringir nossas ações apenas ao imediatismo. Nós espíritas somos obrigados a entender que a vida ela continua após a morte. Essa visão de continuidade é fantástica. Ela mexe com as pessoas. Ela é revolucionária. Ela permite que nós entendamos que a vida ela não se encerra com o túmulo. E nem tampouco começou lá no berço. Nós tivemos uma vida anterior e teremos vidas futuras. E é isso que é importante de observar. É isso que é muito gratificante, é consolador demais. Sabemos que qualquer esforço pelo bem que façamos não vai ficar sem reconhecimento. E também que qualquer erro, qualquer ato errôneo não vai passar impune. Então a impunidade, ela não está presente nas leis de Deus. Então, todos nós teremos que assumir tudo aquilo que estamos fazendo, falando, pensando, desejando, enfim. A doutrina espírita traz essa mensagem maravilhosa e poderosa para cada um de nós. Eu queria até, nesse momento, aproveitar para lembrar uma mensagem do nosso amigo, nosso irmão, Raul Teixeira, grande pregador, escritor, grande orador espírita. Então ele tem uma frase muito divertida, mas de muito impacto, que eu considero muito importante, que ele fala assim: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E de fato. Então, a partir do momento que você determina que você quer ser espírita, ou que você já se considera espírita, você assume uma tarefa, uma responsabilidade de uma dimensão muito grande, porque você passa a ter uma responsabilidade muito maior sobre os atos, muito maior sobre os pensamentos, sobre as ações, porque passamos a entender que nós não somos apenas uma figura aqui na Terra de pouco valor. Nós somos personagens de grande importância. Nós temos, por assim dizer, uma relevância em nosso papel, em nossa vivência aqui na Terra. E nós poderemos ter muito mais protagonismo em nossas atitudes. Fazemos parte, de fato, de um momento de modificação social, de modificação de relacionamento entre as pessoas, acima das convicções políticas, partidárias, acima das concepções religiosas. É uma questão de responsabilidade humana. Nós, como seres humanos, e que somos portadores de conhecimentos avançados sobre esse relacionamento entre as pessoas, então, a partir desse momento, nós assumimos um papel de grande importância, de grande
decisão aqui na Terra. Então não é à toa que nós estamos aqui. Nós temos um motivo, uma causa de estarmos aqui. E o Espiritismo facilita descobrirmos que causa por que motivos estamos aqui na Terra. Qual seria a grande tarefa, o grande desafio para cada um de nós aqui na Terra? Podemos dizer que em critérios, em questões particulares, o grande desafio somos nós mesmos. Então, os grandes inimigos de cada um é a própria pessoa. Então, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Não é meu vizinho chato, não é meu patrão que me persegue, que eu digo que persegue. Não são as pessoas que me querem mal, não são aqueles que são contrários à minha religião ou às minhas opiniões, não. O meu grande inimigo, os meus grandes inimigos estão dentro de mim. São meus defeitos, minhas imperfeições, são meus vícios, o meu preconceito, a minha arrogância, a minha ignorância. Então são esses problemas, essas imperfeições que ainda residem em mim, esses são os meus maiores inimigos. São aqueles que, de fato, eles podem me prejudicar. Jesus dizia muito bem isso. Ele falava que o que faz mal ao ser humano não é o que ele come, não é o que ele ingere, é aquilo que ele fala, é aquilo que sai da sua boca, é aquilo que transborda do seu coração. Ou seja, é aquilo que se manifesta a partir de sua intimidade. Aquilo que está sendo fermentado, que está sendo desenvolvido dentro de nós. Seja algo bom, seja algo ruim, mas que são propriedades da nossa intimidade, são manifestações daquilo que somos, daquilo que acreditamos de fato. Porque aquilo que acreditamos é aquilo que manifestamos. Então, se eu acredito no bem, qualquer atitude que eu faça, por mais banal que seja, vai ser uma atitude positiva. Vai ser uma ação positiva em relação às pessoas que me cercam. Então, eu vou ser um bom vendedor, eu vou ser um bom motorista, eu vou ser um bom gari, porque tudo aquilo que eu faço vai manifestar a minha intimidade, vai manifestar aquilo que eu sou. Do contrário, se eu sou uma pessoa cheia de imperfeições, cheia de traumas e que ainda não consegui trabalhar, não consegui ainda assimilar essas minhas contingências, isso também se refletirá nas minhas atitudes. Aonde eu for, na minha convivência com a família, isso vai se refletir com meus pais, meus irmãos, irmãs, mãe, esposa, esposo. Isso vai se refletir na minha convivência com as pessoas já desde a minha intimidade. E vai prosseguindo com as pessoas estranhas na rua, com os companheiros e companheiras de trabalho. Então, aquilo que eu sou por dentro vai se refletir na minha atitude. Distinguindo muito e assim, de forma bastante grande, alarmante, daquilo que eu mais ou menos apresento como sendo eu no centro, na igreja, na sinagoga, porque naqueles ambientes é muito fácil eu chegar a dizer assim seja, dizer amém, aleluia, graças a Deus, paz, amor, alegria. Todos estão pensando mais ou menos como eu. Todos estão ali numa atmosfera, numa temperatura, digamos assim, apropriada a uma manifestação íntima mais ou menos comum. É um ambiente muito favorável a isso. A atmosfera psíquica, ela está enriquecida de elementos que vão facilitar, vão favorecer as manifestações
de gentileza, as manifestações de gratidão, de alegria, de pureza, de leveza, etc. Contudo, isso não representa de fato a nossa intimidade. O grande revelador da nossa personagem principal, do nosso eu, é o mundo. São as relações, os atritos com a sociedade. É quando uma pessoa me empurra no ônibus, uma pessoa pisa no meu pé no metrô, é uma pessoa que faz uma conversão equivocada, chamada de barbeiragem no trânsito, né? Faz uma conversão errada e põe em risco a integridade do meu carro. Então são nesses momentos que eu vou manifestar aquilo que eu sou. E como é que nós estamos nos comportando nesses episódios, nesses eventos? Como será que eu tenho tratado as pessoas que me maltratam? As pessoas que me dizem palavras ofensivas? Pessoas que se referem a mim com desprezo, com despeito, com inveja? Como é que eu trato as pessoas que me querem mal? As pessoas que não me enxergam como alguém que tem alguma importância? Como é que eu trato essas pessoas? Como é a minha convivência com as pessoas que eu chamo de difíceis? Será que para elas eu sou fácil? Será que a minha pessoa, em relação ao que eles são, eu sou uma pessoa mais fácil? Eu sou uma pessoa mais compreensiva, mais tolerante, mais leve, mais amiga, mais afetuosa, mais carinhosa? Será? Será que eu pronuncio de forma verdadeira a palavra amor, as palavras Jesus, Deus? Será que esses termos estão perfeitamente assimilados pela minha inteligência? Será que eu realmente sei o que significam essas palavras? Perdoar, amar, aceitar, tolerar. Aqueles que seguem Jesus, ou que querem seguir Jesus, têm que seguir o caminho de Jesus. Vão estar ali enfrentando os desafios que Jesus enfrentou, as barreiras que Jesus rompeu, os limites que Jesus superou. Então não vai ser coisa fácil. É como diz Raul Teixeira, não é para quem quer, é para quem aguenta, é para quem está disposto a suportar um peso relativamente grande sobre os ombros. E não é que seja um peso insuportável ou impraticável. Não é isso. São situações que vão exigir mais, de mais esforço, de mais inteligência, de mais calma, de mais oração, de mais fé. Então vão exigir mais da gente. Por isso que muita gente sai, muita gente muda de religião. Mas é uma mudança infantil. Porque, a bem da verdade, para onde nós formos, mantendo essa postura de fuga, essa postura de não convicção, de não assumir aquilo que você quer realmente ser, para ser melhor, para onde nós formos, não importa a religião, não importa o templo que irá abrigar a nossa manifestação religiosa, vamos nos deparar com as mesmas cobranças, os mesmos desafios. Porque não é exclusividade do Espiritismo a questão de fazer o bem, de praticar o amor, de ser autêntico naquilo que se faz. Falamos do Espiritismo porque estamos falando da própria casa, da nossa casa. Então fica melhor, é mais fácil e até mais correto nós observarmos criticamente a intimidade da nossa convivência, né, dos irmãos e irmãs que estão ali frequentando a casa de oração como nós. Então, no texto de Emmanuel, ele fala que, por exemplo, Pedro, ele surpreendeu, ele fez muita coisa interessante junto com Jesus. Ele testemunhou as curas, leprosos, cegos, aleijados. Ele testemunhou quando Lázaro
foi chamado de volta para a vida. Claro, ele estava numa situação de morte aparente, mas, de fato, um fenômeno impressionante, até para os dias atuais, um fenômeno que a própria ciência ela encontra dificuldade para a explicação. Mas o Espiritismo responde, claro, como foi que Jesus realizou esses milagres que são narrados no Evangelho. Mas Pedro testemunhou, ele conviveu com Jesus durante 3 anos. E foi uma convivência ativa, participativa, ele estava sempre perto de Jesus. Pode ver que nos momentos mais intensos, Pedro estava lá. No momento em que Jesus curou a mulher hemorroíça, aquela que tinha um sangramento, uma hemorragia há tantos anos, que não havia encontrado cura em canto nenhum, Jesus se refere a quem? Pergunta para quem? Quem foi que o tocou? Para Pedro. Pedro, alguém me tocou. Aí Pedro ficou surpreso, porque naquela multidão, eles estavam literalmente comprimidos, numa rua muito estreita, estavam ali atravessando uma viela, né, um beco. São ruas muito estreitas ali em Jerusalém. Então, passando por ali, muita gente comprimindo, porque queriam ver Jesus, falar com Jesus, tocar em Jesus. Então, ela tocou o tecido do manto dele. Não pegou no braço, no pé, não foi um toque pele com pele. Ela tocou no manto de Jesus, de leve. E naquela multidão que comprimia Jesus, ele parou e perguntou: Pedro, alguém me tocou. É uma passagem de uma simbologia, que representa, nesse tema, conversão, representa uma situação extremamente importante, porque imaginemos, qual foi o veículo que fez a transição, o transporte de energia de Jesus para aquela mulher enferma? A fé. Ele falou isso. A tua fé te curou. Então ele sempre dizia isso, que a fé que aquela pessoa possuía havia curado. Multidão, milhares de pessoas estavam ali comprimindo Jesus, mas uma pessoa foi de fato curada. E podemos dizer que a cura dessa mulher não foi somente física. Ela passou por uma transformação, uma conversão moral. Ela estava num momento propício em que, após muitos anos de sacrifício, de esforços, em que tudo que ela possuía de bens e dinheiro, ela converteu para poder pagar os tratamentos que não foram efetivos, a curandeiros, a charlatães, enfim, ela se submeteu a qualquer tipo de chance e oportunidade de cura. Mas naquele momento, Jesus representou de fato a verdadeira cura. Então ela, naquele momento em que tocou o manto de Jesus, ela sentiu ser curada. E Jesus sentiu que estava curando alguém. Então essa comunicação entre Jesus e a mulher hemorroíça, ela é muito significativa para nós que estamos buscando elementos, conhecimento para, digamos que, fortalecer, fertilizar a nossa conversão ao Espiritismo. Então, Pedro, que testemunhou todos esses fenômenos, mesmo assim, no momento mais decisivo, em que o Mestre estava sendo torturado, estava transitando entre Pilatos e Herodes. Então, nesse momento em que Pedro foi questionado se seguia Jesus, e já antecipadamente Jesus havia dito que ele iria negá-lo, então Pedro nega o Mestre 3 vezes, num momento assim curto, em pouco tempo, ele nega Jesus. Veja mesmo. Poderíamos esperar isso de qualquer apóstolo, qualquer pessoa
que estava seguindo Jesus. Por consciência, quase seria impossível imaginar que Pedro negaria. E o próprio Pedro disse isso para o mestre: não, mestre, eu sempre estarei com o Senhor. E ele reforçou: não, Pedro, você ainda não está pronto. Hoje ainda, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Então Jesus falou assim porque conhecia a intimidade de Pedro, como conhecia a intimidade de todos os seus discípulos, todos os seus apóstolos, das pessoas que o seguiam. Todos eles, sem nenhuma exceção, passou pelo testemunho da tortura, do sacrifício e da morte em nome da verdade, em nome de Jesus. Mas naquele momento ainda não haviam passado pela transição necessária, pela modificação íntima necessária para, de fato, ser chamado de cristão, de fato ser chamado de seguidor de Jesus. E assim acontece conosco. Assim também acontece com cada um de nós. Estamos passando por situações que irão nos convidar para essa transformação, para essa conversão. Pode ser uma doença que nos visite, o desencarne de uma pessoa que amamos, pode ser um momento de dificuldade financeira. A nossa estrada de Damasco, a simbologia dessa estrada, pode estar presente em várias situações que irão convidar-nos a nos modificar, irão convidar-nos a nos transformar intimamente. E essa transformação íntima, quando for verdadeira, ela se manifestará numa nova pessoa, numa pessoa que poderá até adotar um novo nome. Então, é o caso, de pessoas como Kardec, Hipólito Denis Rivaio, que se transforma em Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E assim nós vamos tendo as transformações das pessoas que estão cada vez mais presentes e estão mais dispostas a serem pessoas melhores. Não tenhamos dúvida. Existe muita oscilação ainda entre querer e fazer, entre as convicções e aquilo que nós ainda gostamos de fazer, devido a grandes repetições ao longo das encarnações. Então, muitas coisas estão enraizadas em nossa intimidade e, de fato, elas oferecem uma grande dificuldade, uma grande resistência para nos libertarmos. Mas, no dia que nós decidirmos em nos modificar, em sermos pessoas melhores, sermos pessoas autênticas, em sermos espíritas verdadeiros, em sermos católicos verdadeiros, evangélicos verdadeiros, aqueles que estão seguindo Jesus, seguindo Buda, seguindo Maomé, seguindo os grandes da história. Então, naquele momento, nós vamos ser pessoas maiores, pessoas que realmente vão descobrir por que estão aqui. Vão descobrir a razão de estarem nesse mundo. Por que estão aqui na Terra? Por que nós viemos para cá? Nós viemos à toa? Nós chegamos aqui por acaso, por azar, por sorte, por erro, por engano? Eu escutei de muita gente isso. Com certeza vim parar nesse planeta por engano. Principalmente porque estou num estado do Nordeste e num país da América do Sul. Então, Brasil e Nordeste. Então, estou totalmente errado. Eu deveria ter nascido na Europa, eu deveria ter nascido nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. Então, são situações interessantes porque nós estamos no endereço certo, no momento certo, com as pessoas certas, com a oportunidade de sermos melhores, com a oportunidade de sermos maiores do que somos. Porque o grande desafio não é superar os outros, não é estar acima dos outros, é superar a si mesmo,
é se melhorar a si mesmo, é estar acima da sua própria contingência. Esse é o grande desafio. O desafio da nossa conversão, quando de fato nós nos tornaremos pessoas luminosas. Hoje nós podemos nos dizer que somos pessoas iluminadas, porque a luz de Deus brilha para todos. Então Ele está nos iluminando. Muitos não enxergam essa luz porque estão de olhos fechados. Mas haverá um momento em que nossa luz própria brilhará, porque é uma semente divina em nós. A luz é uma semente que está lá dentro de nós, esperando o momento oportuno para germinar, para crescer, para oferecer frutos de luz, frutos de amor, de esperança, de convicção, de apoio. Enfim, todos nós somos e fomos criados para isso. O grande destino nosso é sermos pessoas maravilhosas. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos trabalhar com seriedade, com firmeza, para não só conter os nossos defeitos, mas para desenvolvermos as nossas qualidades, as nossas virtudes. A darmos valor para coisas boas, um abraço, um carinho, valorizarmos as pessoas que estão ao nosso lado, nossa família, nossos amigos, as pessoas que estão ali precisando de nossa ajuda, assim como precisamos da ajuda de cada um deles, porque ninguém faz nada sozinho aqui nesse mundo. Então a conversão, ela passa por esse momento que nós todos só vamos passar a partir do momento que vamos externar nossa vontade, quando nós estivermos realmente dispostos a querer, a vontade de fazer, de fato. Então isso vai acontecer. E quando isso acontecer, com certeza, como o próprio Jesus falou, nós iremos fazer coisas maiores do que ele fez. É claro que Jesus falou isso de uma forma de humildade, né? Ninguém aqui está pretendendo algum dia superar Jesus, porque é insuperável. Jesus é uma referência para cada um de nós, mas uma referência possível, uma referência de ser alguém muito grande, alguém luminoso, como Jesus foi e é. Então, Jesus modelo, Jesus que trouxe para a Terra o exemplo de como ser um ser humano. Então, só tem Jesus nesse nível no universo? Claro que não. Existem inúmeros espíritos elevados como Jesus, no ponto máximo da elevação como Jesus, como todos nós um dia chegaremos. Chegaremos no nível de Jesus, aquele nível que ele veio nos exemplificar. Então eu queria agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui no SELEC mais uma vez, mesmo que de forma não presencial, mas sintam-se abraçados. Grande é a gratidão que eu sinto pela oportunidade, humildemente reconheço que é até emocionante saber que existem pessoas que acreditam, que confiam em nós. Então, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus ilumine cada um presente aqui nesse momento, com saúde, com proteção, com harmonia, com força, com muita, mas muita possibilidade de trabalho dentro e fora da casa de oração. E na primeira oportunidade estaremos presentes com certeza. Que Jesus ilumine a cada uma nesse momento. Que Deus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Até a próxima, assim Deus permita.